Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheceram-no ao partir o pão. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" E os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Um detalhe deste evangelho: os discípulos de Emaús não faziam parte do grupo dos 12. Muito provável que sejam um homem e uma mulher, um casal, que estavam retornando para a sua cidade.
Como é bonito perceber que os discípulos já ultrapassavam o número dos 12 discípulos. Mais pessoas já haviam feito a sua adesão, mas precisavam amadurecer a sua fé, se comprometer com Jesus Cristo e seu ensinamento. Por isso, de toda a catequese realizada por Jesus durante o caminho e o reconhecimento quando Jesus repartiu o pão. Repartir o pão é algo tão sagrado e revelador. Sagrado porque o pão nos mantém vivos, com força de viver. E é revelador porque todas as vezes que partilhamos o pão, Jesus se faz presente. Hoje, 26 de abril, fazemos memória da transladação das relíquias de São Vicente de Paulo. Durante a Revolução Francesa, as relíquias do corpo de São Vicente de Paulo foram guardadas num lugar seguro. Após o agito da Revolução, no dia 25 de abril de 1830, ela foi transladada para a capela da casa-mãe dos padres vicentinos em Paris, numa urna de prata doada pela Arquidiocese de Paris. Foi fixada a data de 26 de abril para celebrar a festa da transladação das relíquias de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Senhor Jesus, Tu que te fizeste pobre, faze que tenhamos os olhos e o coração voltados para os pobres, e que possamos reconhecer-te neles, em sua sede, em sua fome, em sua solidão e em sua dor. Suscita em nossa família vicentina a unidade, a simplicidade, a humildade e a chama de caridade que inflamou o coração de São Vicente de Paulo. Dá-nos a força para que, fiéis à prática dessas virtudes, possamos contemplar-te e servir-te na pessoa dos pobres, e um dia unirmo-nos a ti e a eles no teu reino. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, nosso Pai, conceda a cada um de nós a sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Jesus e Maria vos acompanhem. Tenham todos um ótimo dia.